Oi, medrosa, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. Este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já vai no nosso canal e se inscreva. E também nos siga nas redes sociais. O link está na descrição. E se você quiser mandar o seu relato e compartilhar com a gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto, com qualquer valor, pelo Pix no e-mail, mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Mar? Monstros. Monstros. Ah, eu adoro os monstros. E esses monstros que a gente vai falar aqui é uma seleção que a gente fez. E eu acho eles muito interessantes. E são avistamentos que a gente encontra em tudo que é canto do mundo. Eu acho muito interessante que eles têm algumas semelhanças, alguns pontos em comum. Então hoje eu vou começar com um caso brasileiro que foi muito famoso aqui no Brasil, que é de um monstro que ficou conhecido como chupa-cabras. Bom, o chupa-cabras é uma suposta criatura a qual se atribui uma série de ataques de animais nas Américas. Em meados dos anos 90, uma série de ataques sem explicações, bem conhecidas a animais nas zonas rurais, alarmou as pessoas no continente americano. O Brasil foi um dos países com mais relatos do caso e o assunto tomou conta dos noticiários durante alguns meses. Estranhamente, animais estavam sendo atacados em regiões muito diversas e distantes uma das outras. As mortes eram todas muito parecidas, por isso foram todas atribuídas pela cultura popular a um suposto animal conhecido como chupa-cabras, muito embora suas vítimas não fossem apenas as cabras. Bom, o primeiro relato que se tem notícia sobre a ação do suposto chupacabras teria ocorrido no mês de março de 1995 em Porto Rico. Nessa ocasião, 8 cabras foram encontradas mortas pelo fazendeiro proprietário dos animais. Cada cabra tinha 3 perfurações no tórax e estavam completamente sem sangue. Foi por causa desse primeiro ataque, que vitimou apenas as cabras, que se formulou esse nome de chupa-cabras para identificar o que seria o responsável pela morte dos animais. Os ataques continuaram em Porto Rico, mas nada foi realmente identificado ou registrado e para explicar com precisão sobre as mortes dos animais. Para tornar a situação mais confusa, seguiram-se ataques muito semelhantes a animais na República Dominicana, em Honduras, em El Salvador, na Nicarágua, no Panamá, no México, na Argentina, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no Peru, no Brasil e nos Estados Unidos. Bom, durante o ano de 1995 e o restante da década, os ataques se repetiram nos diferentes países, muitas vezes em dias muito próximos ou iguais. Em raras ocasiões foram registradas em áreas urbanas. Bom, na grande maioria dos casos, os ataques ocorreram em áreas rurais, vitimando criações de cabras ou de vacas. Os relatos deixaram os investigadores policiais intrigados e sem uma resposta que solucionaria o caso. Mas o modo como as mortes aconteceram em as suas localidades chamaram muito a atenção dos pesquisadores ufólogos. Para estes, os ataques eram realizados por seres extraterrestres de determinada raça, que tinham a intenção de se alimentarem com o sangue dos animais terrestres. Bom, de fato, as mortes não tinham relação nenhuma com outra prática por animais predadores da Terra. Os animais vitimados eram encontrados intactos, só com a marca dos 3 furos e a completa ausência do sangue, né? O chupa-cabras ainda é um ser inexplicado. Bom, no Brasil existiu uma manchete dos principais jornais durante alguns meses, mas desapareceu gradualmente dos noticiários no final da década de 90. No entanto, os ufólogos de todas as partes ainda se questionam o que é e como é tal animal e se o ser teria causado a morte semelhante de tantos animais em diferentes regiões da América. Alguns acreditam que o coiote tenha dado origem ao mito, por ser semelhante ao que é relatado por algumas pessoas. Porém, o modo como as mortes ocorreram ainda é uma incógnita, pois não é característica do animal. Vez ou outra, ainda surgem relatos de ataque no Brasil. O que você acha, Má, dos chupacabras? Pra mim, o chupacabra é meio que uma decepção, sabe? É, É, porque quando eu era criança, bem pequeno, né? Eu ouvia falar. Pensava que fosse uma criatura assim, bizarra, mais humanoide, sabe? Tipo, um isso. vampiro estranho, tipo os vampiros do Blade 2, assim, não sei o É. que. Aí depois que eu fui entender que é tipo um animal super estranho, tipo um lobo bizarro.
isso me broxou completamente, sabe? Sobre esse monstro, essa criatura que principalmente aparece muito aqui na cultura latina. Tem casos nos Estados Unidos por aí, mas é uma coisa bem aqui da América do Sul, América Central, né? É muito regional nossa. E eu acho muito curioso, assim, o fato de você ver que começou lá, Porto Rico, e foi se alastrando, né? Foi descendo, descendo. Você vê que gradativamente foram aparecendo casos mais para o sul e mais para o sul. Eu acho impressionante. Teve um caso que aconteceu aqui em São Paulo, numa praia, acho que foi em Peruíbe, que foi um caso assim extraordinário para mim, que foi um canil e, nossa, vários cachorros amanheceram assim, sem o sangue, drenados. E, nossa, isso é uma coisa que nunca tinha acontecido, né? Assim, dá muita dó. E os cachorros que sobreviveram, tinha um que ele era o valentão, porque a gente que cria cachorro, a gente sabe que sempre tem um, quando você tem muitos cachorros, que é o dono do bando, né? E aí esse dono do bando, ele sempre era o valentão que tomava frente. Depois dessa ocorrência, o cachorro ficou bobo, sabe? Então, assim, você vê que abalou o psicológico do cachorro. Eu acho muito estranho. Tem no Alienígenas do Passado, eles têm vários documentários mostrando. Tem a investigadora, que foi a Linda, né? Que ela até ganhou, acho que, o Grammy pela investigação dela. Assim, eu acho impressionante, eu acho que é muito curioso, assim, também eles associarem a questão ufóloga, porque dá a entender que colocaram algum ser aqui para ver o que dava, o ser fez o estrago e depois, tipo, ele sumiu, né? E fica a dúvida aí, o que será que é esse chupacabra? Eu fico pensando como ele se locomove assim por toda esse território enorme, né? E eu fico assim também pensando que é sempre a mesma descrição, né? É um Parece um coiote. cachorro grande, né, com os pelos grossos. E o que é muito triste é que muita gente ignorante acaba matando muitos cachorros por causa disso, confundindo com chupacabra. Porque os animais que a gente tem aqui na Terra, que tem essa questão de sangue, a gente tem um morcego, mas não é todo morcego que chupa o sangue, são raças específicas, né? São animais específicos. Qual animal que faria isso? É muito estranho. Tipo, será que seria uma pessoa que fez isso? Era tudo muito rápido, pelo que as testemunhas falavam. Elas viam uma luz, costumavam ver até luzes ali nas fazendas, nas regiões onde já aconteciam os ataques, e na sequência os animais ficavam agitados. De repente, quando eles iam, já tinha acontecido tudo. Né? Inclusive até com galinhas também chegou a acontecer. Eram vários tipos de animais, sabe? O negócio realmente era drenar o sangue e não se aproximava das pessoas, né? Mas várias pessoas alegam terem visto o animal fugindo. Então, Parece uma coisa até demoníaca, assim, por causa dessa figura que todo mundo fala que é bizarra, monstruosa e se alimenta de sangue, né? Não de carne, tipo como. um cão do inferno, sei lá, né? É uma coisa que se alimenta de um. Que nem Do vampiro, né? vital, né? De uma É, coisa tipo, não é assim. carne que nem outros. Que nem, vamos supor, um coiote, um lobo. Comer o bicho, né? É somente o sangue. Eu fico pensando como que isso se realmente existe, né? Se é de outro planeta, ou de outro plano, ou se é do inferno, não sei, assim. Acho que teve até casos lá no Rancho Skywalker também, né? Dos bichinhos aparecerem assim lá. É muito impressionante, assim. São alguns pontos. Hoje em dia a gente quase não escuta falar, mas pelo que fala, ainda existem uns ou outros relatos, sabe? Então o negócio continua, mas não tão frenético como tava. E continuando, temos o monstro do Lago Ness. Com certeza você já ouviu falar, né? Em algum filme, série, desenho. Eu lembro muito no Scooby-Doo, que tem um próprio, que é o Scooby-Doo e o Monstro do Lago Ness, que é um dos que eu fui apresentado assim, pra esse monstro.
e ele é apelidado carinhosamente de Nessie. Ele viveria nas águas frias do segundo maior lago escocês, que soma 37 quilômetros de extensão e possui 230 metros de profundidade. Isso é praticamente o tamanho de dois monumentos Big Bang, o famoso cartão postal de Londres. A correnteza do lago é imprevisível. Em um momento tudo está calmo, em questão de segundos pode surgir ondas de até 4 metros. A existência do monstro do lago Ness ainda divide opiniões. Além de ser um desafio para os estudiosos de animais lendários e extintos, ele é descrito com características de um réptil marinho e teria pelo menos 10 metros de comprimento. Uma das teorias afirma que ele é um plesiosauro, gigante carnívoro do período Mesozoico, que possuía focinho curto, pescoço longo e fino e mandíbula pronto para devorar peixes menores. Olha, vou ser sincera, dos monstros que eu conheço, esse pra mim é o menos interessante. Porque realmente ele lembra muito um monstro pré-histórico, assim, um dinossauro, ou algum ser que sobreviveu e, sei lá, entrou em algum tipo de quase extinção, ainda sobraram uns ou outros, sei lá, e teve esse avistamento. Mas uma coisa que me chama a atenção, se a gente for levar para um lado mais mágico, né? Que relatam que as aparições do monstro do Lago Ness começaram a surgir depois que o Crowley foi morar lá, porque o Crowley teve uma época que ele foi fazer um ritual e ele comprou uma casa lá belíssima no Lago Ness, lá na Pedra do Lago, para fazer as magias dele. Falam que ele frequentava muito essa casa, que rolava várias coisas lá. E as magias que ele fazia era pesada, né? Então falam que essas aparições começaram a aparecer depois das práticas mágicas do Crowley nessa região. Eu acho interessante essa questão, sabe? Mas assim, sinceramente, tirando isso, para mim, não sei, pode ser um animal. Eu acho interessante. Eu vim descobrir há pouco tempo, coisa de 3, 4 anos, que o Crowley morava lá, à beira do lago e tal. E depois que ele morou lá, teve essa. Começou a aparecer, né, esse monstro gigante. Mas realmente ele parece um dinossauro, assim. E eu acho interessante que, tipo, ele não tem ataques contra pessoas, né? É Só foi só avistamento, de uma coisa Um enorme. avistamento, para falar a verdade, né? Que é aquela foto icônica que se você colocar na internet, você vê, tipo, a sombra dele no rio e o pescoço dele saindo, mas dá margem a interpretações. Ele parece besteira, mas ele parece fofinho, assim, de longe. Ele não parece uma coisa ameaçadora, mas ele é um monstro famoso, né? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre o monstro do Lago Ness, seja de que lugar, de que forma. Acho que todo mundo tem conhecimento. É verdade. Bom, e um monstro que é muito famoso também, que não podia deixar de estar nessa lista, é o Pé Grande. A lenda do Pé Grande é contada há mais de 200 anos, mas foi em 1951, quando o alpinista britânico Eric Shepton publicou uma série de fotografias de pegadas humanoides obtidas na cordilheira de Gauri Sangar, no Himalaia, que a lenda do gigante peludo tornou-se mais popular. Bom, essas pegadas seriam de animais bípedes, que andam sobre duas pernas, pesando aproximadamente 200 quilos e de 2 a 3 metros de altura, e o corpo totalmente coberto de pelos para sobreviver ao intenso frio das regiões em que se encontram. O Pé Grande tornou-se uma das figuras mais famosas da criptozoologia, ou mesmo uma dos seus enigmas mais polêmicos. Os primeiros relatos remontam a 1924, aludindo a macacos gigantes, avistados nas áreas de florestas do estado norte-americano de Washington, no noroeste, numa zona conhecida como Ape Canyon. No entanto, o fenômeno repetiu-se nos finais da década de 50 e no século XX.
quando grandes pegadas foram descobertas por Ubold Coast, Califórnia, mas ao sul em relação aos pretensos avistamentos em 1924. Bom, além desses conjuntos de relatos, surgem muitos outros nas regiões já referidas, sempre na parte setentrional dos Estados Unidos ou em terras canadenses. Como tantas outras criaturas enigmáticas, traz associado um odor característico, muito intenso, como se fosse de um ser humano, mas de uma forma muito acentuada e natural. Cheiro este que se identifica facilmente, acreditar nas testemunhas que o viu. Nos Estados Unidos, existe um grupo de pesquisa, a Associação de Pesquisadores de Campo do Pé Grande, que recebe a verba do governo para pesquisar dados e descobrir a verdade sobre a criatura. Mas toda a ilusão e pesquisa do grupo americano e dos curiosos acabaram recentemente. Um jovem do interior dos Estados Unidos afirmou à imprensa que as pegadas do pé grande eram falsas, que a sua mãe se vestia com uma fantasia peluda e saía pela mata para enganar os turistas. O jovem não explicou o motivo da brincadeira, mas causou grande preocupação para a associação, que poderá perder até as ajudas do custo do governo para continuar suas pesquisas. E aí, Mar, o que você acha do pé grande? O pé grande é outro clássico, né, que a gente ouve falar desde sempre. Um monstro assim que eu acho também não tão interessante, sabe? A não ser, né, depois que você começa a pesquisar mais a fundo, tem várias histórias interessantes, avistamentos, supostos avistamentos. Pra mim ele começa a ficar interessante a partir desse ponto, sabe? Tem vários, como a gente falou lá do caso do Passo de Dyatlov, tem aquela foto que é super bizarra, né? Nossa, aquela foto ali é muito estranha, porque mostra um ser, assim, parecido muito com o pé grande, ou Sasquatch, né? Que nessa região ali da Rússia eles utilizam outro nome, mas é a mesma criatura. E é uma época que eles foram, né? Foi década de 50, né, mas se não me engano. Sim. E não tinha a modernidade que a gente tem hoje para ficar editando foto. Então, assim, eles foram tirar as fotos, tirou a foto, registrou esse ser no meio da floresta, ali meio que observando eles. No outro dia, todo mundo amanhece morto, de uma forma muito esquisita. E a foto ficou. Então aí você pensa, pô, não teve edição, não teve nada, que é aquilo. E era muito nítido, que era um bicho, um ser que não era um urso, né? Tem pessoas que alegam até que o pé grande é um urso, tem pesquisas tentando desmentir, né, essa questão do pé grande, falando que as pegadas na verdade são de ursos. Eu já vi vários documentários sobre o pé grande. Pra ser bem sincera, eu não me interessava pelo pé grande antes, eu achava ele chato, assim, sem graça. Mas eu reparei que de uns anos para cá, poucos anos para cá, tem crescido uma onda em relação ao pé grande. Eu acho que a gente não tem tanta afinidade porque é uma coisa muito norte-americana, né? Sim. Eles são mais obcecados por essa criatura. Mas eu admito que nos últimos tempos isso tem me instigado mais a curiosidade. E os moldes que eu vi que eles fazem dos pés, eles alegam às vezes que é o pé de urso, mas gente, é muito o suco, sabe, do pé, assim, a marquinha das almofadinhas, não é de urso, sabe? Eles se comparam com pegadas de urso, é diferente. Eu acho curioso, e eu acho curioso também, assim, o fato deles aparecerem e sumirem do nada, como se fosse um portal, que eles vêm, aparece, do mesmo jeito que eles aparecem, eles somem, sabe? Pra mim, eu gosto de ver essa linha de ideia. E se você procurar no YouTube, né? Você vê tantos vídeos assim de supostas aparições e tem uns que realmente parece real, sabe? Eu falo isso porque eu sou super cético. Para eu acreditar é difícil. E tem uns que eu vejo assim que eu fico, nossa, é muito bizarro. Uns meses atrás eu vi de uns amigos russos, eles estavam acampando, estavam gravando vídeos, falando sobre, fazendo piada, conversando assim, e começou a fazer um barulho ao redor de onde eles estavam acampados e as árvores começaram a quebrar assim, não eram galhos, qualquer galhos.
Eram galhos Árvores, né? muitos, era quase toras, começaram a Sim. se quebrar, a cair assim, e o cara conseguiu pegar assim, tipo de uma face, né, assim, no meio Sim. da floresta com um brilho assim nos olhos. Pegou um pedaço, Era um então. negócio enorme, devia ter tipo uns Uma 3 sombra metros. enorme, é. Devia ter uns Ele é muito 3. característico. É, uma coisa assim, e eu fico. Os caras entraram em pânico, saíram correndo. Eles até pularam de um. Tipo de uma Lógico. rocha e foram embora. E uma Não coisa queriam que. acabar igual os alpinistas, né? É. E eu fico assim. É, passado, porque não me parece uma coisa feita, sabe? Ah, vamos fazer aqui É. um vídeo pra viralizar, nada. E. Não, é uma coisa assim impressionante. Teve um que eu vi, eu acho muito louco isso. Porque assim, pelo que eu vejo do Pé Grande, ele não é. Eu vejo ele como um bichinho, assim, sabe? Parece, sei lá, um animal das cavernas, um ser que evoluiu, fica naquela coisa meio primitiva. Mas ele não. Tirando a questão do caso do Passo de Atlofe, eu não tenho relatos deles pegarem e agredirem as pessoas, mas eles se sentem incomodados com a presença humana. E quando a gente chega muito perto deles, que rolam esse negócio deles tacarem pedras, das madeiras. E uma coisa muito interessante que eu vi que tem vídeos registrados aí na internet, gente, olha, é impressionante, que ele pega árvores inteiras. Ele arranca a árvore da raiz no chão, na terra, e vira a árvore de ponta cabeça. Então as árvores estão com as raízes para cima e a copa para baixo, enterrada na terra. Que ser É, que consegue fazer isso? aí me volta o caso do Passo de Atlof, tudo os machucados que tinham nos corpos, né? Que não poderiam ser feitos por pessoas. Isso pra mim, né? Nesse caso, me deixa ainda mais convicto que foi um pé grande, um Sasquatch, como você queira chamar, que fez tudo aquilo lá. É. Se fosse o urso, eles teriam marcas de arranhões de garras, né, pelo corpo, É, mas não tinha. O que aconteceu com eles é que alguns dos corpos que foram encontrados estavam sem alguns membros, né, tipo, sem língua, sem olhos, era muito estranho, assim, né, sem os órgãos, assim, era muito esquisito. Mas, assim, é o que eu penso. Tirando esse caso, não tem relatos de ataque de pé grande. Ele faz isso falando sim. do cheiro, que é muito forte, que é um cheiro, assim, meio que de sujeira, um cheiro ruim que incomoda. E eles reparam que a floresta, sempre em lugares assim, né, florestais, ela tem aquele som característico dos animais e de tudo mais. Quando o pé grande chega, falam que os animais ficam em silêncio absoluto. E é uma coisa que na natureza a gente sabe que não rola, só quando tem um predador, né? Então, assim, é muito curioso. Olha, eu com o tempo eu tenho tendido mais a acreditar sim que possa ser um ser que existe, um ser místico talvez, uma coisa de portal, mas assim, os relatos são impressionantes. Pode ser também como você comentou, pode ser um primata, né, que não está catalogado, Uhum. que Mas aí eu ninguém. fico pensando, pô, será que nenhum caçador ia encontrar, ia matar, né? Tipo, ninguém consegue matar ele. É uma coisa que fica a indagação, né, que não tem essa confirmação de pessoas confiáveis, né? Claro que eu falo desses vídeos que eu acho que parecem muito reais. Tem relatos, né? Mas a gente sabe como as pessoas inventam. Mas Sim. eu acho muito. Tem muitas coisas que se agregam ao decorrer das décadas, né? De relatos e que parece. Deve existir alguma coisa assim, É, sabe? Porque é muito tempo para tantas coisas acontecerem. é verdade. O próximo monstro é o Yowie. Seria um mamífero imenso, muito semelhante a um macaco,
com pelos castanhos alaranjados, que viveria escondido na região do Outback australiano, uma espécie de deserto que cobre boa parte do país. Disse seria porque se trata de uma antiga lenda aborígene, sem nenhuma comprovação científica sobre sua existência. Contudo, existem relatos desde o século XIX sobre sua presença em território australiano e existem hipóteses de que sua história seja ainda mais antiga. A dificuldade de transpor o Aioi de uma lenda para uma realidade esbarra nas diferentes formas de descrever essa criatura. Por várias vezes chamada de Homem Cabeludo da Floresta, há relatos que o Aioi seria gigante, atingindo chega de 3 metros de altura, enquanto outros afirmam que ele não passaria de 1,5 metro. Um documentário da década de 1880 afirma que o naturalista Henry James McCoy teria avistado um Aioi em New South Wales. Porém, a descrição do indivíduo é diferente da maioria dos relatos, descrevendo um ser baixo, sem cauda e coberto por cabelos pretos muito compridos. A tribo aborígene Kuku e Alagi é um dos grupos que sustenta que o Aioi não seria uma lenda. De acordo com eles, teriam convivido com os Iois por longo período. Ainda segundo a lenda, os seres seriam tímidos, ainda que possam se tornar agressivos e violentos caso se sintam ameaçados. Pinturas encontradas nas cavernas aborígenes retratam algumas criaturas altas, algumas criaturas altas e peludas ao lado dos humanos. Para as pessoas que acreditam na veracidade da lenda, esse seria um grande indício que os Aioi não apenas existiram, mas poderiam ter sido um dos primeiros hominíneos da região do Outback australiano. Olha, para mim lembra muito Pé Grande. Eu acho que não é a primeira vez que eu vejo isso de outras regiões retratarem seres semelhantes, assim, com algumas características, por exemplo, a cor do pelo, talvez o tamanho, tal, mas me lembra muito como se fosse uma outra espécie, tipo, do mesmo ser, sabe? Eu acho bem interessante, e o fato deles terem os registros aborígenes, assim, me chama a atenção também, que você vê que pode até ser um animal mesmo que existiu na região, né? Por que não? Eu acho engraçado essa parte dos desenhos, né, da tribo, porque eu acho que eles não iam fazer, vamos pintar aqui, vamos trollar as pessoas mais tarde pra eles acharem, sabe? Eu acho uma coisa que traz uma veracidade pra mim, né? Eu não acho que eles iam fazer isso de gracinha. Então, e é uma criatura, como você falou, lembra o Pé Grande e parece ser amigável com homens, né, com humanos. Eu acho sempre essa característica, né, dele só agir tipo em legítima defesa, basicamente. Eu gostei dessa lenda, desse monstro. É interessante. Uma que eu achei interessante também é uma brasileira que chama Mapinguari. Bom, o Mapinguari é uma lenda derivada de algumas lendas dos índios das regiões amazônicas. Os caboclos contam que dentro da floresta vive o Mapinguari, um gigante peludo com um olho na testa e a boca no umbigo. Para uns, ele é realmente coberto com pelos, porém usa uma armadura feita com cascos de tartaruga. Para outros, a sua pele é igual ao de couro de um jacaré. Segundo essa lenda, alguns índios, ao atingirem uma idade mais avançada, evoluíram e se transformaram em Mapinguari e passaram a habitar o interior das florestas, passando a viver apenas no seu interior sozinhos. Há também quem diga que os seus pés têm o formato de uma mão de pilão. O Mapinguari emite gritos semelhantes ao grito dado pelos caçadores. Se alguém responder, ele logo vai ao encontro do desavisado e acaba perdendo a vida.
A criatura é selvagem e não teme nem caçador, porque é capaz de dilatar o aço quando sopra o cano da espingarda. Os ribeirinhos amazônicos contam muitas histórias de grandes combates entre os mapinguaris e valentes caçadores. O mapinguari sempre leva vantagem e os caçadores que conseguem sobreviver muitas vezes ficam aleijados ou com terríveis marcas pelo corpo para o resto de suas vidas. Há quem diga que o mapinguari só anda pelas florestas de dia, guardando a noite para dormir. Quando anda pela mata, vai gritando, quebrando galhos e derrubando árvores, deixando um rastro de destruição. Outros contam que ele só aparece nos dias santos e feriados. Dizem que ele só foge quando vê o bicho preguiça. Eu achei essa história muito interessante, mas, porém, como outras histórias brasileiras, ainda é escassa. Ela é muito rasa. Eu queria algo mais profundo. É difícil da gente achar histórias brasileiras assim, lendas, que você vê que é nosso, mas não se alastraram, não tem uma profundidade, assim, sabe? Só nas tribos mesmo, no pessoal que vai passando de boca em boca. Mas para pesquisa, eu senti dificuldade de ver algumas espécies de monstros, sabe? Mais indígenas, coisas assim. É, eu também. A gente não tem. A gente tem o chupacabra, né? É. Mas ele é de todo mundo, né? Não é Da, explosivo, da nosso, América Central para baixo. É. E é uma. Eu gosto do visual que ele é descrito, sabe? Esse negócio da boca no É umbigo. estranho, é. Me lembra muito, tipo, dos jogos assim de World of Warcraft e tal. Eu acho que ele parece meio que um ogro, né, pra mim, assim. Como se fosse um parente do ogro, porque ele sempre tá pistola, né, quebrando, destruindo Sim. tudo. Putaço sempre. E eu acho que daria pra fazer um bom filme, um curta-metragem com essa história, sabe? Eu acho Sim. que se alguém quiser, algum brasileiro quiser investir nisso, dá pra fazer uma história bacana. Bacana e fazer crescer. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, é que essas lendas, elas são nascidas em regiões de floresta, assim, com natureza, tem essa pegada muito forte. A natureza, ela tem uma energia muito forte, é muito místico tudo isso, esses seres que aparecem, gnomos, fadas, monstros, assim, a gente encontra de tudo no meio das florestas, né? É uma coisa É, muito legal. principalmente aqui no Brasil, né? Tudo que a gente tem de folclore é tudo vindo Lenda de floresta, de do meio do mata. mato, né? Seja o curupira, o saci. Nossa, tudo assim é Ligada a essa da energia. natureza, né? É. E esse monstro, ele não deixa de ser, né? Também vindo da natureza. E pelo jeito ele só fica naquela região mesmo. Agora é curioso, né? Ele ter medo da preguiça. Tadinha, a preguiça ela é tão fofa. Todo tem o seu calcanhar de Aquiles, né? É. E por último, acho que é o que eu mais gosto dos monstros, né? Que todos conhecem, que é o lobisomem, que a lenda é conhecida praticamente no mundo todo e ela o define como um ser parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com a licantropia, o ato de se transformar em lobo. Aquele que é amaldiçoado transforma-se no lobisomem nas noites de lua cheia. Algumas variações da lenda falam que a licantropia foi resultado de um pacto de um homem com o diabo. Uma vez transformado em um lobisomem, a pessoa parte freneticamente à procura de vítimas para matá-las. A cultura popular moderna alastrou a ideia de que o lobisomem é vulnerável somente a bala de prata ou a objetos cortantes também feitos de prata. Assim, a única forma de matá-lo seria por meio de objetos feitos desse metal. A cultura popular moderna também espalhou que a maldição do lobisomem pode ser transmitida
hereditariamente, isto de pai para filho, e que aqueles que são mordidos por eles e sobrevivem também transformam-se em lobisomens pouco tempo depois. A lenda do lobisomem também eu gosto muito, e é uma lenda mundial, tem aqui no Brasil, tem em outros lugares do mundo, e acredito que ela tenha chego aqui através dos colonizadores, né, em Portugal, mas é uma lenda muito rica, eu acho muito interessante. Aqui no Brasil tem muita questão das 6 filhas, aí o sétimo filho vira lobisomem, eu acho bem interessante a questão do pacto, para mim é que eu mais gosto, eu acho muito legal. E da mordida também. A mordida é um clássico. Se você for mordido por um lobisomem, se aguarde, que você vai acabar sendo transformado. Aquela história típica, né, da pessoa que encontra o sujeito no outro dia, ele tá com o fiapo da roupa que o lobisomem mordeu na noite anterior. Essas histórias são maravilhosas e eu acho muito, muito legal o envolvimento com a lua, de novo, com a natureza, né, essa ligação com a natureza e maldições, né? Tem essa coisa de maldição. É uma história assim super completa, a história do lobisomem. Não é à toa que tem tanta arte relacionada a lobisomem. É uma coisa que eu acho engraçado aqui, fazendo uma comparação com a história do chupacabra, que o chupacabra ele só se alimenta do sangue, né? E o lobisomem ele devora a pessoa, estraçalha. E é uma diferença que eu acho engraçada, né? Porque se foi um pacto, né? Vamos por assim, entrando nessa parte infernal, como o chupacabra possa ser uma criatura infernal, e o lobisomem também, não sei se por ele ser parte humano, se tem alguma diferença nisso, mas eu acho engraçado nisso dele se alimentar de carne mesmo e não de sangue, como acho que como pra se distanciar um pouco do vampiro, né, também. Sim, e ainda tem essa ideia dele ser inimigo do vampiro, né? Existe essa rixa entre os dois. Também é tem bem interessante. Essa parte também de um ser morcego, outro ser lobisomem, né? São ambos animais. É muito seres rico, das né? trevas, é verdade. Ambos seres das trevas. Sim, e todos. Mas, nossa, tem tanta coisa sobre lobisomem que a gente não vai ficar falando porque. É o mais extenso de todos, o lobisomem. Sim, tem muitas camadas sobre isso. É verdade, dá pra até fazer um episódio só sobre o lobisomem, né? Porque ele é maravilhoso, é muito rico. E é isso aí, Márcia. Você tem sobre o tema de monstros, você tem algum filme, alguma série pra indicar pra gente? Tem o filme Abominável de 2006, que dentre os filmes sobre Pé Grande, Abominável, Homem das Neves, assim, é o mais legalzinho e bem feito, sabe? Ele é um filme slasher, mas só quem é o assassino é o Pé Grande. O filme se trata de um cara que ele vai passar um tempo na casa que fica no meio da floresta, e na casa do lado tem umas mulheres que foram também passar um feriado ali entre amigas e tal. E nisso o vilão do filme é o Pé Grande, que sai matando todo mundo, e o cara vai ajudar as mulheres. É um filme slasher com pé grande, é isso. Não tem explicação melhor do que isso. É um filme, assim, não é excelente, mas é razoavelmente bom dentre todo o lixo que tem sobre o Pé Grande, é o melhor. E também tem um filme, O Monstro da Lagoa Negra, de 1956, que é sobre essa criatura que é encontrada no Brasil, na Amazônia, que é um ser assim, um peixe que ele se apaixona por uma mulher, é meio Bela e a Fera, assim, mais ou menos.
E é um filme de terror clássico, né? Da Universal, junto com a Múmia, o Lobisomem, Frankenstein. E eu recomendo se você gosta de filme antigo, assim, e se você quer ter conhecimento sobre cinema, eu recomendo também, que é um filme assim muito importante para a história do terror. Ele não você tem que ir assistindo com o coração aberto, porque é um filme de 1956, o É. terror daquela época era muito diferente do terror de hoje. Então é isso. E tem também o filme Um Lobisomem Americano em Londres, que é de 1981, que é um clássico também do cinema, outro clássico, que é um filme que eu não gosto muito, não me agrada muito. Ele é muito importante para esse ser, para essa criatura, esse monstro, porque eu acho que daí que explodiu ainda mais essa história do lobisomem, por causa dos efeitos especiais da época, que até hoje continuam sendo excelentes. E apesar de eu não gostar tanto, ainda recomendo para que você assista. Aí tem também um jogo para recomendar que eu nunca havia recomendado, que é o Bigfoot, de 2017. Ele é um jogo para PC. Ele tem na Steam, tá por R$ 60, se eu não me engano. Ele é um jogo de sobrevivência que você pode jogar com 4 amigos, ou você pode jogar sozinho, ou você pode jogar como o Pé Grande contra outras 4 caçadores, e você pode caçar o Pé Grande também. E é um jogo divertido, assim, para quem gosta desse tema do Pé Grande. Eu acho que vale a pena você dar uma conferida. Ah, bacana o jogo. Até eu fiquei com vontade de jogar agora, porque você tem a opção, né? Tipo, tanto ser o É, caçador como o monstro. Interessante. e jogar entre amigos deve ser bacana também. Dá pra jogar. Sim, Você dá junta. uma emoção a mais, né? Você junta 5 amigos ali, fecha um lobby e cada um vai fazendo. Vai fazendo troca. Um vai de Pé Grande, enquanto os outros vão de caçador, e assim vai. Ah, bacana. Bom, um filme que eu vou indicar é o Lobisomem Americano em Paris, que é um filme que eu gosto muito. Bom, eu acho que não envelheceram tão bem os efeitos visuais do filme, mas eu gosto muito da história, eu adoro a trilha sonora que tem no filme. Foi um filme que marcou para mim, ele é da década de 90, ele foi lançado em 97. E, bom, eu indico para vocês. Eu acho a história um romance, é interessante, mas é aquilo. Os efeitos não envelheceram muito bem, ao contrário do Lobisomem Americano em Londres. E de programa, tem alguns que são muito interessantes sobre o tema. Eu tenho um que eu gosto de assistir, que é muito bom, que chama Florestas Mal Assombradas. Gente, ele tem vários episódios sobre questão de Pé Grande. Sempre são pessoas que vão para a floresta, acampar ou ficar numa cabana, estão ali isoladas, e aí começam a acontecer essas aparições, esses avistamentos. As pessoas ficam assustadas, assim, mas são várias histórias e é muito bem feito. Você encontra ele no Amazon pela Prime, né? Ele tá no Discovery Plus. É muito interessante, eu recomendo. Também tem um programa que é Rumo ao Desconhecido. O episódio de Mistérios fala sobre o Pé Grande, que é da primeira temporada, o segundo episódio. E eles vão na floresta, eles registram várias questões, eles escutam barulhos, escutam essa questão dos galhos quebrando. Eles passam até momentos de certo terror, assim, sabe? E eles colocam as câmeras no meio da mata, eles conseguem registrar tipo, só metade de uma sombra. Você fica pensando, puta, será que é um pedaço da mão, da perna? É muito interessante, eu acho essa série muito boa. Também tem Inexplicável, né, que é um programa que aí eles fizeram uma edição só para América Latina, e tem um episódio que fala só sobre os chupacabras.
Ele costuma aparecer muito no Story Channel, no Discovery Channel, esse programa. Eu acho muito interessante, mostra várias questões em vários lugares, tanto da América Central como da América do Sul, inclusive no Brasil. Então, assim, vale a pena para quem quiser rever ou não conhece essa lenda, você que é jovem, você quiser ver, vai lá, Inexplicável, talvez você ache pela internet com facilidade. E o clássico, né, que sempre fala sobre todos esses assuntos que a gente falou aqui, que é o Alienígenas do Passado, que você também encontra no Story Channel, ou, né, talvez no Discovery Plus você consiga também ter acesso aos episódios. E eles têm sobre chupacabra, sobre pé grande, sobre monstro do Lago Ness. Eu acho que praticamente todos que a gente falou aqui, eles já levantaram a questão. E é isso, Márcia, você tem mais alguma coisa aí para acrescentar? Não, só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, até a próxima, tchau.